Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, eu gostaria desde já para te pedir um like, para dar uma força no nosso canal, e que você que ainda não é inscrito, que se inscreva como um mecanismo de fidelização às nossas ideias e ao nosso trabalho. Acione o sininho para receber a notificação de novos vídeos e compartilhe o nosso trabalho com os seus contatos, porque só assim o nosso canal vai conseguir crescer da maneira que ele merece. Hoje é um dia muito especial porque eu estou inaugurando a playlist de História. Eu, como historiador e professor de História, estava devendo essa playlist. Nós já temos as playlists de Sociologia e Filosofia, ainda não inauguramos a de Geografia, mas hoje estamos inaugurando a de História. E eu quero estabelecer uma organização, um planejamento de quinzenalmente postar vídeos aula aqui no nosso canal, de preferência na playlist de História, que é a minha cadeira acadêmica. E hoje nós vamos inaugurar a playlist de História com o tema Sociedade Estamental Pré-Revolução Francesa. O que seria uma sociedade estamental? Primeiro, o significado de estamental. Estamental está diretamente relacionado à questão de Estado, ou seja, uma sociedade que está vinculada ao Estado, aos bens que envolvem o Estado, certo? E quais são esses bens? Mais precisamente, território, patrimônio vinculado a território e também grau de importância vinculado tanto à administração quanto à religião. Tá certo? Quando a gente fala de sociedade estamental pré-Revolução Francesa, estamos nos referindo a como era a sociedade na França na véspera da Revolução Francesa, ou seja, nos anos que antecederam a Revolução. Porque entender primeiramente como era essa sociedade é de fundamental importância para o entendimento do próprio processo revolucionário francês. A sociedade estamental ela descende da sociedade de ordens medieval. Como é que era formada a sociedade de ordens na Idade Média? Era uma sociedade vinculada à religiosidade cristã, tá certo? Mais precisamente a católica. E como é que ela era formada? A sociedade de ordens era formada de acordo, primeiro, com a proximidade a Deus e, em segundo lugar, com as funções desempenhadas por cada membro da sociedade. Eu explico. Como é que era formada a sociedade de ordens medieval? Por três grandes grupos. Os oratores, aqueles que rezavam, os belatores, aqueles que guerreavam, e os laboratores, aqueles que trabalhavam. Os oratores era o grupo social formado pelo clero, pela igreja, aquela que salvaguardava a saúde espiritual do reino. Os belatores formavam um grupo social daqueles que administravam o reino e garantiam a segurança dele. Ou seja, zelavam pela integridade física dos moradores do reino. E quem eram os belatores? Belator vem de bélico, guerra. Quem eram eles? A família real, a nobreza e os cavaleiros, ou seja, a ordem militar, a estrutura militar. Então esse conjunto formado por rei, família real, nobreza, que naquela época era formada pelos senhores feudais, e também os cavaleiros, que formavam o exército, esse conjunto formava os belatores. E a classe dos laboratores vem de labor, ou seja, trabalho. E os laboratores eram todos aqueles que trabalhavam pelo reino, tinham essa função de desenvolver o reino através do trabalho. Então todo o povo que não era ligado nem ao clero e também não fazia parte da nobreza e da classe militar, todos aqueles que formavam o povo, independentemente do critério econômico, fossem burgueses de alto poder aquisitivo ou gente da ralé, gente do povão, camponeses, operários, todos eles em conjunto formavam o grupo dos laboratores. No que isso vai influenciar a sociedade estamental pré-Revolução Francesa já no século XVIII? É que a sociedade estamental vai ser formada por estados que descendiam da sociedade de ordens. Por exemplo, quem vai ser o primeiro estado às portas da Revolução Francesa? O clero, que no passado medieval era a ordem dos oratores. Quem vai ser o segundo estado? A nobreza, que
que no passado era a ordem dos belatores, ou seja, o rei, a família real, a nobreza e o exército. E quem vai ser o terceiro estado? O terceiro estado vai ser o resultado dos laboratórios lá na sociedade de ordens medieval. E aí o terceiro estado vai ser formado o quê? Por todo o povo, sejam eles burgueses, camponeses e os sans-culottes, que eram os trabalhadores urbanos da França, mais especificamente de Paris. Esse conjunto formado por burgueses, camponeses e sans-culottes, ou seja, o conjunto do povo, é o que nós chamamos de terceiro estado. E vai ser o terceiro estado o protagonista para o desenvolvimento da Revolução Francesa em todas as suas fases, tá certo? No próximo vídeo eu vou falar sobre a Assembleia dos Estados Gerais, que vai formar todo o arcabouço conjuntural da Revolução Francesa. Mas nesse primeiro momento o que vocês têm que entender é que a sociedade francesa não era uma sociedade de natureza capitalista. Portanto, o critério hierárquico não estava vinculado ao dinheiro, ao patrimônio pecuniário. Estava vinculado à questão do Estado. Por que o clero era o primeiro Estado? Porque ele estava mais próximo de Deus. Por que a realeza e a nobreza, junto com a classe militar, formavam um segundo estado? Porque eles não estavam tão próximos de Deus como o clero, mas eles cuidavam da administração do reino, eram responsáveis pela gestão. Então tinha uma importância muito maior do que o povo, que era o terceiro estado. E quem era o terceiro estado? O povo, no seu conjunto, independentemente do perfil econômico. Tanto que burgueses, que eram mais ricos, tanto da pequena, média ou grande burguesia, quanto camponeses, trabalhadores do campo, e sans-culottes, que eram os trabalhadores urbanos, estavam todos no mesmo bolo, tá certo? Todos eram considerados povo. Por quê? Porque eles exerciam atividades que eram consideradas inferiores tanto à atividade clerical do primeiro estado, quanto à atividade de gestão do segundo estado. Ok, gente? Eu gostaria de pedir a vocês que compartilhassem este vídeo com todos aqueles que são alunos e que precisam de um auxílio na disciplina de História em assuntos de grande importância como esse da pré-Revolução Francesa. Ok, gente? Um grande abraço a todos.